Assim, você mais ou menos, qual o problema que eu vou resolver? Qual é o protótipo de produto que vai atender? Testa o protótipo, um pequeno e seleto grupo de clientes. Esses clientes meio que te ajudam a testar. Aí você vê se consegue escalar, investe mais um pouco para escalar e vai. No meu caso, eu olhei para dentro de mim. O que eu sei fazer? O que eu sou bom de fazer? Bom, eu sou bom no setor de telecomunicações, que eu conhecia muito. Eu sou muito bom em tecnologia. Então, isso me considero um cara comercial. Eu falei, bom, então eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa usar esses meus ativos que eu sou bom. Então não foi pela dor do cliente, foi primeiro porque eu sei bem fazer, onde eu tenho vantagem comparativa e competitiva. Bom, dito isto, o que foi meu segundo passo? Aí eu falei, bom, agora o que fazer? E aí eu fui na área de tecnologia, eu falei, tem que ser em tecnologia. Aí estudei daqui e lá, cheguei em cibersegurança. E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu olhei as empresas gringas que tinham feito IPOs, as histórias de sucesso, e fui estudando por ali. E percebi que muitas delas ficaram bilionárias, fizeram os IPOs no bolha da internet. Mas, na sequência, como várias empresas da bolha da internet caíram, afundaram. A bolha explodiu. A bolha explodiu, mas depois elas voltaram a se recuperar. E eu fui tentar entender essa razão da recuperação. E aí eu, basicamente, vi um fenômeno onde todas se recuperaram, que elas estavam muito associadas ao crescimento da banda larga residencial. Não tinha celular, não tinha internet no celular lá em 2004, 2005, quando elas começaram a se recuperar. E aí dava para começar a entender o problema. Bom, é claro que faz muito sentido isso, porque só há cibersegurança, se é cyber, porque há internet. Quando não tinha internet, elas foram para baixo, porque as pessoas não tinham do que se proteger no cyber. Era melhor ter cadeado em casa, proteger o portão, né? Do que ter antivírus, uma coisa que você não se conecta. Então, a internet crescia e elas cresciam como uma derivada, que faz todo sentido. Mais conexão, mais oportunidade, mas mais perigos. Esse pessoal tudo está olhando para banda larga residencial. Eu não acredito que banda larga residencial poderá ser, em algum momento no futuro, mais importante do que banda larga móvel no celular. Muito menos que o PC ganhe essa corrida do celular. As pessoas vão se conectar, interagir, trabalhar muito mais no celular do que no PC. Isso gera do meu conhecimento de telecomunicações. Era 100% para celular e a penetração de smartphone no Brasil era 1%. Basicamente era a base que tinha de BlackBerry, o famoso BlackBerry e um pouquinho de Nokia. Não existia nem iPhone nessa época. Estava prestes a lançar, ele estava na versão 1 dele. E o Android estava também engatinando na versão 1.1 e tal. Mas eu falei, bom, é para onde vai? Eu tenho que entrar primeiro. Naquele primeiro ano, eu não encontrei o desenvolvedor, eu não encontrei. Tudo que eles disseram foi uma profecia que se concretizou. Mas eu falei, bom, eu não vou desistir do meu negócio de jeito nenhum. Eu vou passar um tempo aqui fazendo um produto para PC, mas de um jeito diferente do que eles fazem. E vou esperar a melhor janela para abrir para o celular. E aí, em 2009, 2010, eu lanço o produto de PC, mas já com a coisa que eu gostava muito, que eu sabia fazer, que era telecomunicações, e não através de parcerias com as empresas de telecomunicações, mas com os provedores de internet. À época, IG, UOL, Terra, que eram provedores de internet, e fazendo uma estratégia de venda full digital, parece óbvio hoje, né? Qualquer coisa vende full digital, mas naquela época não era tão óbvio assim, vendendo através de plataformas de e-mail marketing. Eu fiz uma pequena plataforminha de e-mail marketing, basicamente é um disparador de e-mail, e aí em 2010, final de 2010, a gente lança a nossa primeira aplicação para celular, e aí vai super bem, em 2011 a gente vai super bem, 12 super bem. Em 2013, estava claro que eu tinha uns 2 anos assim, de vantagem sobre todos os concorrentes. Sobre a McAfee, a Norton, eu estava muito na frente, porque ali que eles estavam despertando para efetivamente... É aquela história de você ganhar tanto dinheiro com os teus status quo, que às vezes está uma coisa do lado e você não quer botar atenção para aquela inovação que está acontecendo ali do seu lado, porque você ganha tanto dinheiro aqui que às vezes o que está ali do lado você não consegue capturar tão bem quanto alguém desafiante que chega e só olha a inovação, nem olha para o seu negócio e consegue capturar tudo. É a história da Kodak, né? É a história da Kodak. E aí eu sabia disso e aí comecei a agregar novas soluções no meu produto, como o Cloud Segura, que a gente começou a agregar no nosso negócio seguros, tudo numa grande proposta de valor de manter você seguro. O nome desse projeto chamava Peace of Mind, em inglês, paz de espírito, assim, de você estar tranquilo em tudo que você faz. Seja para guardar seus arquivos num cloud, seja para um seguro no celular, seja para a aplicação de você ali no antivírus, de você estar protegido.
E esse negócio deu super certo. Em 2016 a gente vende uma participação ultra relevante para o Carlyle, para o fundo de investimento americano Carlyle. Eu resolvo pensar o negócio de uma forma diferente. Então, basicamente, a origem da empresa, eu transformei ela numa holding e splitei operações que estavam ali dentro, tentando na ideia de destravar valor. Falei, essa empresa faz muita coisa, talvez se a gente colocar empresas especializadas em determinadas coisas, a gente destrave valor, torne mais especializado e torne o modelo mais eficiente. Era muito risco você pegar um negócio que funciona e fazer uma transformação desse tamanho. O nível de risco é muito grande. Empresas que a gente splita é toda empresa que faz cibersegurança para consumidor. E nessa ideia, em 2022, a gente já com a empresa spin-offada, a gente refunda ela originalmente e a TIM, a operadora de telecomunicações, se junta a gente nesse processo, compra uma participação super importante no stake da empresa, com a ideia de cibersegurança é uma coisa importante para o meu negócio, de telecomunicações, então eu gostaria de estar perto desse setor e a gente também pode colaborar com vocês como canal de venda. Então, a gente falou assim, bom, canal de venda é muito importante para nós, a gente acha que nosso produto e conexão estão juntos o tempo todo, não há cibersegurança sem a conexão e vice-versa. Então, fazia todo sentido e a gente faz isso, a empresa vai dar super bem, a nossa empresa de PJ faz super bem, resultado que toda a nossa estratégia funcionou super bem. E agora, em 2024, a gente está olhando o que nós vamos fazer nos próximos anos. A gente olha para frente, a gente está muito entusiasmado com as potencialidades que tem IA, a gente está bem entusiasmado com a computação quântica, o mercado abre muito diferente em cyber, e a gente chegou a ter na nossa filial da Índia 660 programadores coders. Só time de tecnologia. Era mais da metade dos funcionários? Na época era de codificador era 80%. Quase tudo estava lá. Uhum. E aí, quando fez a Covid, quando eu recomprei a empresa, uma coisa que ficou claro para mim é que a estratégia da Índia precisava ser revisada. Porque ela foi muito boa naquela época, mas agora com o dólar, quando deu aquela disparada com a Covid de 4,20, 4,30 para 5,60, 5,50, tornou a operação cara. E basicamente o mundo, como se digitalizou muito rápido naquela época, né? Várias empresas que não tinham nem e-commerce direito tiveram que vender tudo digital porque não tinha mobilidade mais na nossa vida, tinha que comprar tudo digital mesmo. E a Índia foi um grande celeiro de mão de obra para o mundo. O resultado disso é que a pressão do aumento de salário veio, empresas como a nossa estavam perdendo talentos e tendo que contratar talentos que não eram tão talentos assim, mais caro do que já tinha, e toda a pressão da escassez de mão de obra, que é comum em qualquer lugar do mundo que começa a escassear a mão de obra e tem pressão de demanda muito forte. E aquela estratégia precisou ser revisada. Falei, bom, se continuar esse dólar chegar em 7, está totalmente inviável a operação. Então, antes que chegue lá, vamos tomar uma decisão. Segundo, a qualidade está caindo muito. Então, olhando aqui que a gente tem algumas métricas na indústria de software. Né? Quantas releases a gente solta? Release é o produto pronto para ser testado. Quantas releases nós soltamos até que se chegue na versão final? Isso é uma métrica que a gente mede qualidade do nosso time de coder ali. Né? Então, eu mando para o teste, aí o teste reprova. Mando de novo, teste reprova. Mando de novo, teste reprova. Significa que tem algum problema ali na concepção entre produto e tecnologia que não está funcionando tão bem, porque quando está chegando em teste, o teste está reprovando. Uhum. Então, isso era uma medição, a gente estava vendo piorar muito. Em vez de mandar 1, 2 versões para a área de teste, estava mandando 5, 6. O que atrasa o fluxo inteiro, né? Tudo que era para lançar vai ganhando mais tempo e tal. E aí, quando vai atrasando o lançamento, vai aumentando pressão em vendas, e a empresa começa a trabalhar muito pressionada. E aí, está aumentando a quantidade de releases, está aumentando substancialmente, o que prova que nós temos algum problema de qualidade aqui. Nós estamos com uma pressão de custos muito grande, temos que refazer. E aí a gente estudou. Muita gente falava de Portugal, muita gente falava para a gente da Argentina, e a gente começava a olhar muitas, sobretudo fintechs, sendo forjadas no sul do Brasil, Santa Catarina sobretudo. Uhum. E um centro aqui em Campinas e um centro ali em Belo Horizonte, que o Google foi para Belo Horizonte um tempo, quer dizer, está lá até hoje, há mais de 20 anos o Google está lá. E a gente olhava essas regiões. E aí a gente olhou a experiência do César em Recife. Falou, que experiência legal. Vamos olhar. Quando a gente chegou lá no César, a gente já, aqui já está ficando competitivo, a gente já não vai conseguir o que a gente espera. Já muita gente veio muito na frente da gente, está super atrasado aqui. Só que era bom lá em 2013, 2014, você ser um dos desbravadores. Agora já está meio que carimbadinho o negócio. Mas a gente falou, mas o Nordeste pode ser uma ideia.
E aí a gente foi, visitou várias regiões e chegamos no Piauí, onde nós encontramos uma ótima relação de qualidade de mão de obra formada na faculdade, não exatamente empregada, porque tem poucas empresas lá, mas ótima qualidade das universidades, uma quantidade relativamente muito boa de vagas, e a gente teve muito apoio governamental para ir, governador, prefeito, que incentivavam empresas de tecnologia. E a gente teve aquela ideia, será que a gente não pode ser o que foi o César? A gente pode ser o primeiro aqui do que foi o Porto Digital, fazer no Piauí uma nova região? E a gente foi se aventurar lá. O nosso resultado prático, hoje nós somos o maior empregador de tecnologia do Piauí. Eu prefiro, se eu tivesse que escolher, se fosse possível, sem prejuízo de produtividade, eu sempre escolheria o presencial. Agora, eu reconheço que essas ferramentas todas dão um ganho de produtividade absurdo. Você poder fazer uma videochamada com múltiplas pessoas, que as pessoas consigam colaborar na videochamada, e ao invés de todo mundo compra passagem, vem gente do mundo inteiro, coloca aqui, as pessoas estão cansadas, voo, fuso horário e tal, e vem fazer uma reunião às vezes de 2 horas, às vezes não, em muitos casos é muito improdutivo. Então, reconhecidamente a tecnologia está nos ajudando absurdamente, e a gente sentiu isso muito, o efeito dela prático, acho que o mundo se deparou com isso na Covid, onde as reuniões presenciais, pelo menos naquela primeira leva da Covid, aqueles 3, 4 primeiros meses, ficaram proibitivas, né? Literalmente proibitivas, né? Muitos países, inclusive o Brasil, era lockdown, né? Você não tinha ferramenta de mobilidade, não tinha voo, não tinha... Então, aí você viu o tanto que tecnologia pode suportar a humanidade, né? Seja da própria telecomunicações em si, que aguentou esse tráfego, a explosão de tráfego do dia para a noite, seja os aplicativos como o Zoom, que não eram conhecidos, na grande maioria o Meet, não era uma coisa super conhecida, não era uma coisa assim popular, e virou popular do dia para a noite e aguentou esse tráfego, e o quantas vidas se salvou graças a essas ferramentas, né? Eu não saberia dizer, mas saberia estimar que isso é alguma coisa grandiosa. E também tem uma questão técnica também. A absorção audiovisual, ela é potencialmente melhor absorvida do que o conteúdo do livro, assim, para efeito de absorção, né? Quanto mais você dá esse tipo de recurso de aprendizado, de experiência de aprendizado, melhor é a absorção. A percepção de cibersegurança, ela muda muito com o arquétipo econômico-social. Se pegasse aqui por exemplo, na XP, o nível 1 de executivos, e essas pessoas fossem, Deus o livre, mas só aqui inventando história, elas fossem roubados o seu celular, provavelmente a primeira preocupação delas seria ligada a conteúdo. Putz, ali dentro tem uma senha, um documento, uma foto, um e-mail, os contatos, um mundo de conteúdo que se esse ladrão pegar, putz, vai me dar dor de cabeça. Porque é sensível familiarmente falando, é sensível pro meu trabalho, é sensível para minhas relações privadas, tem sensibilidade, seja em que aspecto for. Então, primeiro ponto do conteúdo. A segunda zona de preocupação dele é a conexão. Putz, será que o cara vai pegar a minha conta do Uber? Será que o cara vai pegar a minha conta do banco? Será que o cara vai pegar a minha conta ali do Instagram se passar por mim? Ele se preocupa com a segunda zona grande de preocupação dele, é com a conexão. A terceira zona dele é se aquele ladrão consegue chegar muito perto dele. Será que ele vai descobrir onde é a minha casa? Será que ele vai saber o nome da mulher dos meus filhos? E por fim, ele vai chegando no aparelho mesmo, vou ter que comprar outro. Que é muito mais ligado ao trabalho do que a custo. As preocupações se invertem. A primeira zona de preocupação no assalto é: levou meu celular, amanhã eu tenho que receber minhas ligações do Uber e não tenho aparelho para receber. E eu também não tenho dinheiro para comprar um outro. Então a preocupação dele é reposição material. Ele está muito preocupado em repor isso. A segunda zona dele de preocupação é se vão usar o CPF dele. Porque a quantidade de pessoas, 70, 80, 90 milhões de pessoas no Brasil hoje, o CPF é uma alavancagem para necessidade básica. Então o que significa estar com o CPF limpo? Significa que eu posso ir no comércio e comprar a prazo. Produto de primeira necessidade, um eletrodoméstico. Então, meu CPF limpo, minha capacidade que eu tenho, às vezes, de me alimentar ou pagar a conta de energia. Eu trabalho com esse tipo de alavancagem. Então, sujar o meu CPF, o cara pegar aquela informação e usar o meu CPF, que é a história da fraude, isso é um mortal. Eu não posso deixar meu CPF tá com problema, porque eu perco minha capacidade de consumir, de interagir com o mundo. E aí chega nos conteúdos, chega na conexão.
pequeno empreendedor, aquilo ali é o trabalho dele puramente. O roubo daquele telefone ali dele é exatamente, eu não consigo trabalhar amanhã. Então eu tenho uma loja na internet, no Instagram, eu tenho uma lojinha mesmo no comércio, eu sou um prestador de serviço, o celular é o como é que meus clientes vão me atacar. Então tem 3 grandes espectros, tem outros arquétipos, mas para facilitar que tem esses 3 grandes. Então, o cibersegurança, ela se manifesta nessas três frentes, né? Então, como você repõe o aparelho especificamente, ou consegue localizar, bloquear esse aparelho, tentar resgatar esse aparelho de volta. Você tem a preocupação toda de garantir que a conexão, ninguém se passe por você. Tem o elemento do CPF, de garantir que, pelo menos eu te digo, estão usando, estão fazendo, e mando o alerta para os bancos, para dizer, bancos, teve um problema aí, então não deixa andar. E tem o tema muito caro a uma parte da população, que é o conteúdo em si. Bloqueia o aparelho para todo sempre e remotamente ele não vai ter acesso a nada. Isso para as pessoas, para as empresas é uma realidade completamente distinta. Mas para a gente falar de pessoas aqui, seriam essas 4 grandes coisas. E aí você tem um conjunto de ferramentais para atacar cada problema desse, que vão do antivírus a um seguro de um celular. Está tudo conectado numa única plataforma que você consegue contratar isso para que isso tenha uma certa tranquilidade em cima de um evento danoso, que é o roubo no aparelho que deriva a transferência via Pix, deriva o acesso do conteúdo. Para as empresas, na dimensão das empresas, você tem hoje o custo de um ataque cibernético, na média, está em $5 milhões. O custo total para a empresa após um ataque cibernético. Esse é o maior custo nos últimos 20 anos. Nós estamos num all-time high de custo. Porque estão ficando complexos. A inteligência artificial, que nos ajuda a melhorar a nossa vida, ajuda o criminoso a melhorar a vida, né? A facilitar a vida dele contra você. O que você faz no seu dia a dia? Você vai entrar no avião, pegar a internet, aí ele te baixa um bando de coisa para preencher. Aí você chega no aeroporto, aí você quer comprar um negócio, fala, faz um cadastro, você ganha um bônus, um cupom. Aí você vai lá. Aí o que aconteceu? Autocomplete. Salva teus dados aqui e nunca mais precisa fazer. As pessoas olham do ponto de vista de facilidade, vou salvar meu dado aqui nessa plataforma qualquer, para eu nunca mais ter que preencher tudo de novo. Meu nome, nome da minha mãe, CPF, cartão de crédito. Essa maçaroca de dados está aí. Algumas estão super protegidas, seguras, outras nem tanto. As que não estão nem tanto, elas vazam. Elas são comercializadas na Deep Web. E o seu dado está por lá. Eu, particularmente, tenho o e-mail da Dark Web. Então, sabe aquela história no passado que tinha o dinheiro do ladrão? Eu deixo aqui R$50 no meu bolso aqui, tá aqui. Então, se o ladrão vier, eu tenho 50, leva. O resto do dinheiro tá na meia. Então, eu tenho o e-mail de uso da Dark Web, que é um e-mail que não conecta nada com nada. Assim, é e-mail mesmo de mandar mensagem, não é meu e-mail de segurança. Esse eu tento guardar ao máximo, não exponha nenhum site, nenhum tipo de aplicativo a conectar com nada, porque ele é realmente uma informação, um e-mail de comunicação segura para mim. Eu não quero que esteja em algum lugar, porque se tem algum lugar, provável que alguém tente comercializar alguma credencial minha. Uhum. Eu me preocupo hoje muito com idosos, porque a inteligência artificial está avançando de um jeito, os sintetizadores de imagem, voz, estão evoluindo numa velocidade muito grande. A gente podia até fazer uma brincadeira aqui, daqui a 6 meses eu volto no teu programa, a gente, quando terminar aqui, a gente grava um vídeo em IA, e daqui a 6 meses, quando eu voltar, a gente grava um novo vídeo, compara a qualidade desses dois numa janela de 6 meses. Você vai olhar o que foi a evolução de detalhes, refino. Você vai olhar assim, uma coisa. Basta você pegar um vídeo gravado em maio de 23, com 5 meses de lançado o ChatGPT oficialmente em mainstream, popularmente, e pegar feito hoje. Você vai olhar a diferença em 1 ano e meio, vai olhar uma diferença assim descomunal. Já é impressionante. Já é impressionante, né? Faz uma pergunta de segurança combinada entre a família, por exemplo. O nome do gato. O ladrão não vai saber o nome desse gato. Ou a igreja que você se casou com o vovô. Alguma pergunta que a família conhece. Mas que não vai estar na internet, não vai estar exposta. Fez a pergunta de segurança. Essa pergunta de segurança que não vou revelar, obviamente. Claro, né? Nem deve. Mas isso é uma coisa importante para essa segurança familiar. As senhas, elas
não deveriam ser hipótese nenhuma com menos de 6 dígitos, mas hipótese nenhuma. E nunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse sequenciamento ou 000 e tal. Se você vê a quantidade de equipamento que você compra na sua casa, Wi-Fi, TV conectada, agora geladeiras conectadas, que vem com senha padrão. A senha padrão da fábrica. E normalmente é esse sequenciamento. 000, 0001, 1, 2, 3, 4. E o que acontece? Essas senhas, elas são descobertas muito fácil por hackers. Então ele tenta grampear a tua câmera em casa, ele vai, na primeira coisa, é uma senha padrão, ver se tu não trocou. E quantos de nós temos o hábito de receber um equipamento desse e trocar a senha da TV conectada? Ninguém. As TVs, eu diria hoje, e nada contra a TV, né? Eu assisto YouTube só na TV, não é uma crítica contra a TV, nem a não usar TV, mas ao hábito de trocar a senha padrão. As TVs hoje é uma fonte muito grande de hackeamento, porque as pessoas literalmente deixam as senhas padrões que estão lá, ninguém se atém a isso. Tô até anotando aqui para ver se eu troquei. Troca, porque ela tem câmeras, TVs todas hoje, tem microfone, tanto de speaker quanto para gravar, para record. Pode estar te monitorando tanto quanto qualquer outra coisa. Wi-Fi. Se você tem várias ferramentas de hacking na internet que você coloca lista das câmeras hoje que estão abertas, que a senha é padrão. Você tem uma câmera do mundo inteiro, da Coreia ao Brasil tem câmera. Ali tem tudo, de rua, de casa, de empresa, tem de tudo ali. O conjunto ferramental de cibersegurança passa pela decisão humana. Imagina você que tem uma placa dizendo proibido andar acima de 80 km por hora. Uma placa. Sou eu, cibersegurança. Proibido clicar nesse site. Mas você, por livre-arbítrio, resolve andar 90 km. No meu caso, tô curioso, vou lá. Não há muito o que fazer. É uma decisão sua. A gente alerta, fala, diz, tem indício. Mas, no final das contas, se você clicar lá no negócio do correio, eu posso até eventualmente estar mapeado lá no meu conjunto de dados suspeitos e dizer, block site. Mas tem sempre o botão para você seguir, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso decidir pelo usuário. Quem decide é ele. Legalmente falando. Eu não posso decidir por ele. Eu recomendo coisas a ele e mostro coisas a ele. Então, o processo sempre passa por um processo de educação e aí truques básicos. Porque 90% do hacking do mundo é coisas básicas da básica. Você está preocupado com ataques super sofisticados. Esses ataques ultra sofisticados normalmente são ataques entre nações em guerras, ou guerras frias, né? Guerras ideológicas, ou guerras para valer. Como no caso de Israel, hoje é um grande atacante e também é muito atacado no ponto de vista de cibersegurança. E ultra sofisticado. Mas assim, no nível de sofisticação... por exemplo, invadir marca-passo. Você imagina isso. Então, você vai lá na fábrica de marca-passo, consegue fazer um hack na máquina de marca-passo. Essa máquina vai para um hospital, faz um transplante com um líder terrorista ou não. Uma pessoa que quer... Aí instala aquele marca-passo e remotamente você trava o marca-passo e aquela pessoa morre. Nível de sofisticação absurdo, né? Como é que você olha essa Dark Web? Ela ficou muito fácil de ser usada. Na minha época lá, sei lá, 2008, 2009, a Dark Web era um negócio ultra difícil, dava até medo de entrar. Conectava aqui, conectava ali, você tinha até medo. Será que vão me hackear? Era um negócio... Hoje é um browser igual o Safari. Você entra ali, tá lá. Então, você comercializar, ter acesso às informações, ficou muito fácil. Ficou extremamente fácil de mexer. E tá lá.